Bom dia. Bom dia, igreja. Eu estava com saudade de vocês. Graça e paz, uma alegria estar aqui sempre com essa casa, que é a minha casa, é a primeira casa, amém? Gostaria que você tomasse o seu lugar. Uma alegria nós estarmos aqui. O Senhor, Ele tem feito grandes coisas no meio de nós, por isso estamos alegres, amém? Você se alegra na presença do Pai? Amém? Em todo tempo, nós precisamos nos alegrar na presença do Pai. Nesse mês nós estamos falando um pouquinho, sobre práticas de oração e fé. Eu não vou sair do tema, porque o Senhor, Ele tem nos fundamentado, o Senhor, Ele tem nos ensinado, o Senhor, Ele tem nos levado a essas experiências, O Senhor tem conduzido a sua noiva, a igreja, que sou eu e você. Quem é noiva de Jesus? Amém? Noiva nós, a orarmos, a intercedermos, a buscarmos ao Senhor, a firmarmos, os nossos pés no fundamento que é Cristo Jesus. E quando eu estudava e orava, o Senhor me levou a falar um pouquinho sobre nós aprendermos a orar com os princípios corretos. Porque como o bispo já pregou aqui, pastor Rodrigo, pastora Juliana, muitas vezes nós abrimos a nossa boca e nós fazemos orações, mas às vezes as orações elas não são orações corretas, com princípios corretos. Muitas vezes nós falamos aleatório, Nós dobramos o nosso joelho. Quantos lembram aqui que o bispo relatou um exemplo de uma sobrevivente do acidente do World Trade Center, nos Estados Unidos, das torres, e uma menininha, e aí ela se apresenta para o presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso, e ele fala com ela, ele pergunta para ela: o que você quer? O que você quer ganhar? Eu posso te dar. E ela olhando para ele, ela fala: eu quero um pirulito. Não tendo a dimensão e não conhecendo o poder daquela autoridade, o que ele poderia fazer por ela e pela família dela, porque era apenas uma criança. E muitas vezes nós chegamos diante do nosso Deus, do nosso Pai, que é o Todo-Poderoso, amém? Que está acima de qualquer autoridade no céu e na terra, amém, igreja? Ele está. E nós chegamos e falamos com Ele: ah, Senhor, eu quero um pirulito. Sendo que o que Ele pode dar para nós é uma caixa de pirulito, amém? O que Ele pode dar para nós é uma fábrica de pirulito. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. E eu quero introduzir aqui com você em Tiago. Vai abrir na sua Bíblia em Tiago, no capítulo 4. Eu sei que tem gente nova aqui. Para quem não me conhece, a pastora Juliana já falou, sou a bispa Kelly, Eu estou bispa. Somos pais dessa casa, amém? E estamos ali, emprestado na Vivar Hortência, também dando continuidade naquela missão. Mas sempre quando a gente pode, a gente volta para cá. Sempre quando a gente volta, a gente, sempre quando tem oportunidade, a gente consegue. Nós estamos aqui com vocês. Essa casa é no nosso coração, amém? Vocês moram no nosso coração. Enquanto você abre a sua Bíblia em Tiago 4. Quem sabe que dia é hoje? Dia de número 19. Então hoje é dia 19 de novembro e neste mês, nós estamos falando sobre a prática de oração. Se você é bom de conta, você sabe quantos dias falta para acabar o mês? Fala para mim, os bons de matemática. 11 dias, isso mesmo, parabéns para você. Então, queridos, faltam 11 dias para finalizarmos esse tema. Mas nós sabemos que nós vamos finalizar o tema do mês, mas a nossa vida de oração não vai parar no dia 30. Amém, igreja? Não vai parar,
há um tema direcionado pelo nosso profeta, homem de Deus, Bispo Ney, direcionado à igreja no ano da preparação para orar, para buscar ao Senhor, para fazer isso da forma correta. E eu estava orando e o Senhor me direcionou exatamente sobre isso. Ele falou: já se passaram 19 dias, mas está acabando, faltam 11 dias para finalizar. Mas não vai acabar no dia 30. Você vai continuar a prática de oração e fé. Porque uma vida cristã, como homens e mulheres de Deus que somos, é o nosso estilo de vida. Amém, igreja? Nós não podemos parar a nossa oração. Sabe, um carro precisa de um combustível. A oração é o nosso combustível da vida cristã nessa terra. Então não pare. Eu sei que muitas das vezes chegaram nesse mês e falavam: bispo, eu não orava nada. Não praticava. Eu via lá no grupo, eles colocando na madrugada, e eles entrando na manhã, e eles orando dia e noite. Mas eu ficava incomodado, falei: Senhor, eu não estou orando nada. Mas hoje Deus tocou no seu coração e mudou uma chavezinha dentro de você. E essa chave, ela vai continuar, ela vai perseverar. Sabe até quando? Até a volta de Cristo Jesus nessa terra. É o nosso combustível. Então não tem como. Então você que é igreja, você não vai parar no dia 30, amém? Glória a Deus por isso. Tiago 4, versículo 2 e 3 diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer as guerras. Não têm porque não pedem. Versículo 3. Quando pedem, o que acontece, gente? Não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Você fala: bispa, que duro. Eu também achei, viu, gente? Mas é a palavra de Deus. E quando Ele nos conduz, quando Ele nos leva, é porque Ele deseja nos ensinar algo. Então aqui Tiago diz para nós que nós cobiçamos coisas e nós não temos. Matamos, invejamos e não conseguimos obter o que desejamos. Aí Tiago fala: vocês vivem a lutar, a fazer guerras, mas não têm porque não pedem. E o versículo 3 fala que quando nós pedimos, nós não recebemos porque nós pedimos por motivos errados, para gastar com os nossos próprios prazeres. Então nós olhamos para esses versículos, e o versículo 2, o Senhor ministrou no meu coração que aquele que não ora, ele não recebe nada de Deus para a sua vida. Às vezes você chega na igreja, você vê testemunhos, você vê vidas sendo tão abençoadas e tão edificadas e tão prósperas, e tão cheia de Deus e de conquistas também materiais, amém, igreja? Porque é conquistas no mundo espiritual, mas é também no mundo natural. Mas aqui o versículo 2 relata que aquele que não ora, ele não recebe nada de Deus para a sua vida. Então muitas vezes fica essa dúvida em meu coração e no seu: se nós não oramos, nós não vamos receber nada. Agora faz uma pergunta para o seu irmão: e aí, irmão, você está orando? Se você quer receber algo de Deus, querido, nós precisamos orar. Nós precisamos abrir a nossa boca. E o versículo 3 diz assim: eu preciso orar corretamente. Não adianta eu fazer a coisa certa da forma errada, porque não vai funcionar. O versículo 3 diz: quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados. Então não adianta eu orar, achando que eu estou fazendo bem, mas eu estou orando da forma errada. E orar da forma errada não vai funcionar em nada. Então nesse mês de novembro, o Senhor Ele tem nos conduzido, nos levado a orar da forma correta. E em Mateus 6 tem a oração do Pai Nosso, ali tem uma oração de forma correta. Se você não sabe orar, se você não consegue orar, pega o Pai Nosso.
Ali tem uma oração específica que Jesus ora, que Ele nos ensina a oração e nos apresenta um Pai que não era só dele, um Pai que é nosso. Um Pai que Ele mostra para mim e para você que Ele não era só dele. E esse Pai pode abençoar a minha vida e a sua. E se você pegar toda a oração, eu não vou entrar nessa oração, mas eu quero entrar só no versículo do 7 a 10, para entrar dentro do contexto do que eu quero ministrar a você. A oração, ela me leva a acessar aquilo que Deus tem para a minha vida. O pastor Rodrigo, ele falou aqui, no momento da prosperidade, a oração, a gratidão move o coração de Deus ao meu favor. E a oração, querido, faz eu acessar o que Deus tem reservado no mundo espiritual para a minha vida. E vamos lá, Mateus 6, do 7 a 10. Mateus 6, do versículo 7 ao 10, diz assim: E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. E eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E vocês orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É só até aqui por enquanto. Essa oração é linda. É uma oração de Deus para nós, nos ensinando. E Ele fala Pai nosso, porque Ele está no céu. Ele me conhece. E muitas vezes nós ficamos repetindo a mesma coisa. E Ele fala, não fica repetindo. Não fica falando como os pagãos não ficam. Não sejam iguais a eles. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele nos conhece tanto que Ele sabe do que eu e você precisa. Aí a gente fica pedindo, em vez de agradecer. A gente só pede. A gente entra no secreto, a gente dobra o nosso joelho, porque a gente se apresenta ao Todo-Poderoso como aquela menina. Ah, Senhor, eu quero um pirulito. Ah, Senhor, mas o Senhor sabe que você quer, eu gosto de um pirulito, gosto de um docinho. Ele libera. Mas o texto também, a oração fala assim para mim e para você: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Só que muitas vezes nós andamos na terra e queremos que a vontade da terra prevaleça no céu, mas é inverso. É o inverso. É o céu para a terra. Nós estamos andando nesse mundo. E os padrões desse mundo, as práticas desse mundo não podem nortear a minha vida e a sua de práticas de oração e fé. O que rege a nossa vida é o que o nosso Deus tem preparado para nós. É do céu para a terra. Não é da terra para o céu. É do céu para a terra. Ah, queridos. E ai de nós, filhos, se não entendermos isso. Nós vamos padecer. Porque nós insistimos em práticas erradas. Porque nós insistimos em orações erradas. A oração é o caminho para a vontade de Deus, para que a vontade de Deus se estabeleça. Deus, Ele quer estabelecer o reino dEle nessa terra. Amém, igreja? E para que a vontade dEle se estabeleça, Ele precisa que se levante homens e mulheres, filhos e filhas dEle, para estabelecer, para trazer esse reino celestial para a terra. Porque o reino da terra é maldade, sim ou não? Quem está no relógio de oração? Orando pelos pastores, orando pela igreja, orando pelo Espírito que está atuando na cidade. Eu creio que já cessou em nome de Jesus, amém, igreja? Porque nós movemos o céu para a terra, para acessar esse espírito de violência. E nós não podemos nos calar, porque se o Senhor nos chamou, então eu e você precisamos nos posicionar em guerra, em filhos obedientes,
orando ao Pai, que tem o poder de mudar toda a situação. Às vezes você olha para a sua casa e fala: bispo, mas a minha casa também está precisando de oração. Então ora também pela sua casa. Se posicione pela sua casa. Mais um pouquinho eu vou falar sobre isso. Não vou pular os tópicos não. A oração fora da vontade de Deus, ela não é eficaz. Por isso que ele fala: seja feita a tua vontade. Será que a gente ora assim? Senhor, sobretudo, seja feita a tua vontade, não a minha. E muitas vezes nós queremos a nossa vontade. E muitas vezes nós queremos o que nós achamos. Muitas vezes nós queremos andar de acordo. Ah, Senhor, assim é melhor. Vou fazer dessa forma. Você consultou o Pai que te conhece e sabe do que você precisa, do que eu preciso, e falou para ele: Senhor, sobretudo, o meu desejo é esse, a minha vontade é essa, eu quero aquela situação, eu quero aquela casa, eu quero comer aquela comida, eu quero aquela roupa, eu quero morar naquela casa, eu quero andar naquele carro, Senhor, mas sobretudo, seja feita a tua vontade. Querido, porque a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Não traz nenhum dano para as nossas vidas. Mas quantas vezes na nossa história nós sobrepomos a vontade de Deus? Nós avançamos a vontade dele e depois, querido, ele não nos isenta das consequências. Você consultou ele? Pergunta para o seu irmão: irmão, você consultou ao Pai? Você consultou a Deus para fazer todo o movimento na terra? Porque do céu Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Do céu Ele sabe. Orar alinhado com a vontade de Deus, e assim eu teria certeza de resposta. Quando a gente ora alinhando com a vontade de Deus: Senhor, seja feita a tua vontade, aí sim Ele vai responder. Aí sim Ele vai trazer uma resposta clara para os nossos olhos. Nós não vamos ser confundidos. Não seremos confundidos, igreja. Mas o nosso coração, o desejo do nosso coração, a nossa alma, ela nos engana. A palavra de Deus fala sobre isso. O coração do homem enganoso nos engana. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 26, 39. Essa oração é Jesus no Getsemane. E ele estava alinhado com a vontade do Pai. Mateus 26, 38 e 39. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 26, 38 e 39. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Jesus estava orando e ele pediu aos discípulos para ficar com ele. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra. E o que ele fez? Orou. E ele orou ao Pai: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Se Jesus fez essa oração para o Pai, por que eu e você não podemos fazer da mesma forma? Porque eu e você não podemos consultar ao nosso Deus que nos conhece. Fala: Senhor, sobretudo seja feito como tu queres. E aqui, quando Jesus ora, falando: Senhor, passa de mim este cálice. Na verdade, Jesus, ele não queria não passar pela cruz. Sabe o que acontece nesse texto, nessa passagem? Muitas vezes há uma confusão aqui.
Na verdade, ele não queria não enfrentar a cruz, porque a cruz, ele levou todos os nossos pecados, mas o pecado afastava ele do Pai. Ele não queria ficar longe da presença do Pai. E quando ele tomasse aquela cruz sobre ele, querido, ele viveria esse afastamento. Então muitas vezes ele fala, Jesus, ele fala, Pai, sobretudo, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Se eu tiver que me afastar do Senhor, o meu Pai, por um pouco tempo, para beneficiar a igreja, para beneficiar aqueles que eu amo, eu vou me afastar de ti, por um pouco de tempo, mas não é por muito tempo. E quantas vezes nós nos afastamos de Deus? Por muito, muito, muito tempo. Jesus, ele queria estar perto do Pai. Em 1 João 5,14, e quem participou da célula essa semana tem esse versículo como referência. 1 João 5,14 diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ah, querido, nós vamos aprender a pedir, amém? Segundo a vontade de Deus, porque assim ele vai nos ouvir, porque assim ele vai nos atender, porque assim ele vai olhar para mim, para você e falar: nossa, meu filho amado Edson, ele pediu a minha vontade, eu vou fazer a minha vontade sobre a vida dele. A minha filha Rita, ela orou pedindo a minha vontade, e eu vou fazer a minha vontade na vida dela. É isso que o Senhor requer de nós. É isso que o Senhor precisa que eu e você posicionemos, para que nós possamos mover os céus. Não é a tua vontade. Vira para o seu irmão, fala assim, eu sinto muito, tá, gente? O pastor Rodrigo me chamou. Fala aqui, olha aqui para mim. O pastor Rodrigo me chamou, mas é a palavra de Deus. Mas eu vou te contrariar, porque o Senhor me contraria. E ele fala para mim e para você assim, não é a sua vontade. Vira para o seu irmão e fala: irmão, não é a sua vontade. Por mais que você ache que a sua vontade é a melhor, por mais que você se engane, o seu coração, o nosso coração nos engane, fale para mim: essa é a vontade, a minha vontade, ela é boa, pastor Rodrigo. É a minha vontade que é perfeita, é a minha decisão que é a melhor. Você consultou Deus? Você consultou Deus e pediu para Ele: Senhor, é a sua vontade sobre todas as coisas, queridos. Quantos estão me compreendendo, estão comigo? Salmo 115, o versículo 16. Salmo 115, o versículo 16. Vamos ler o 15 também, tá, mídia? Diz assim: que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Diz amém, igreja? Amém. O versículo 16 diz assim: os céus são os céus de quem? Mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Quem é filho de um homem aqui? De uma mulher, amém? Esse versículo, o salmista Davi traz aqui para nós que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Quem move o céu para a terra é você, filho e filha. Quem move o céu para a terra, foi entregue para nós essa missão.
Foi entregue para mim e para você essa missão de trazer o céu para a terra. Deixa eu te dizer algo. Enquanto eu li e estudava, o Senhor me revelou. Ele falou assim: eu entreguei essa jurisdição para você. Qual é? Aí você fala assim: qual é essa jurisdição, bispa? Vira para o seu irmão e fala: a sua casa. Sua casa. O território onde você está, essa é a sua jurisdição. Você atua nesse lugar, aonde o Senhor plantou você, aonde o Senhor nos plantou. É neste lugar que Ele deseja que nós movemos o céu para a terra. Queridos, não importa como está a situação. Você fala: bispa, a senhora não sabe o que eu estou enfrentando. Eu sei o que eu e o bispo enfrentamos. E sei o que os meus filhos aqui enfrentam. Hoje o bispo ouviu, hoje não, essa semana, o bispo ouviu assim: bispo, o senhor tem noção da responsabilidade que o senhor carrega? Aí o bispo falou: eu tenho. Por isso que eu estou pagando um preço de jejum de 21 dias pela igreja. Por isso que nós pagamos um preço. Por isso que nós oramos e movemos o céu para a terra. Por isso que tem oração, práticas de oração e fé, igreja. Porque se você não chegar nessa casa, e essa casa não te ensinar, não te levar você para o céu, para você entender o seu propósito de vida nessa terra, querido, nada adianta essa porta aberta. Nada adianta. O nosso inimigo, ele está trabalhando o tempo todo. E nós vimos uma coisinha ali, vimos um acidente ali. É homicídio, né, que fala, né? Homicídio começou na escola Dom Bosco, sim ou não, igreja? Não é? Aí depois foi aqui, pertinho da Rua Argentina, no prédio ali, né? Pertinho de onde a Verônica mora. Aí foi lá na Zona Sul, né? Numa igreja. Aí o bispo falou: está errado, isso está errado. Deus está mostrando para nós o que é para fazer. E nós precisamos estar atentos. E aí o bispo falou prontamente: a oração vai ser nesse sentido. O relógio de oração vai ser nessa direção. E já colocou no compasso. Muitas igrejas juntamente conosco começaram a mover o céu dessa cidade. É assim, queridos. A oração com um propósito, a oração certa, ela move o céu a favor da igreja, a favor da cidade, a favor das famílias. É assim que acontece. Vocês estão compreendendo? Deus nos entregou um lugar e nós temos uma responsabilidade. Não vem entregar a sua responsabilidade para os pastores. Não entregue para nós a responsabilidade que foi entregue a você, que é a autoridade em primeiro lugar da sua casa. Nós oramos sim por você, mas você não pode ter uma palavrinha que os empresários, né? O grupo empresarial usa um método de funcionamento das empresas, terceirizar, né? Terceiriza a obra. Contrata tantas pessoas. Aí o Espírito Santo me levou, eu já ministrei isso lá no Hortência. A gente tem um defeito, vou falar a verdade, né? É um pequeno defeito da gente terceirizar a nossa responsabilidade. Mas o Senhor, Ele entregou para mim e para você. Vira para o seu irmão e fala: irmão, não terceirize o que é responsabilidade delegada a você. Responsabilidade da sua casa, do lugar onde o Senhor te plantou. Você é a autoridade maior naquele teto. Você é. Aí depois vem os pastores, depois vem nós. E Deus está lá. Quem chama o céu para a terra dentro da sua casa? Sou eu que estou ali? Não. Estou lá no Jardim Filadélfia, na casa da irmã Lourdes, irmão Joaquim? Não sou eu. É o irmão Joaquim, sacerdote daquele lugar, daquela terra, daquele território. O Senhor confiou a mim e a você. E Deus quer mover na terra. Mover na terra. E sabe como que Ele move na terra? Quando Ele é solicitado. E sabe qual é a forma que Ele é solicitado?
Vira para o seu irmão e fala: irmão, é pela oração. Ele é solicitado pela oração. Não solicite Ele só quando você precisa de algo, querido. Solicite Ele diariamente, constantemente. Levantou? Solicita Ele. Vai trabalhar? Solicita Ele. Vai comer, sentar na mesa? Solicita Ele. Tenha gratidão pelo alimento. Tenha gratidão pela saúde. Falando da célula, vou abrir um parênteses aqui, já estou finalizando. Essa semana, né, a lição da célula, eu trouxe o versículo, práticas da oração. Deixa eu só achar aqui rapidinho. E nós vemos que ali na lição havia 5. Abre para mim, pastor. Primeiro eu preciso crer. 5 pontos para que a minha oração seja ouvida, né? Então, crer. Ajuda aí, gente. Obedecer. Muito. O que mais? Não duvidar. E orar em nome de Jesus Cristo. Sim? Então, queridos, todos esses pontos é essencial para as nossas vidas. Repete, pastora Ju. Crer, obedecer, aceitar a vontade de Deus, usar o nome de Jesus e não duvidar. Tudo isso é importante, é essencial para uma oração. E a gente falando de oração na célula, eu quero dar aqui um testemunho rapidinho. Dentro desses tópicos, da gente ter discernimento, da gente ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo nos conduzir em oração por alguém ou por algo. Quando nós chegamos aqui em Poços, a gente chora, né? Há quase 14 anos atrás, a gente morava ali no alto do Santa Augusta, e o Gui tinha completado 18 anos, e ele tinha tirado carteira de motorista, e o bispo tinha uma moto. Ele falou assim: eu vou selar a idade dele de 18 anos dando um presente para ele, e eu vou dar a moto para ele. Eu falei: meu Deus, mãe fica com o coração assim, né, apertado. Obrigada, minha assistente. Minha xará. Aí eu falei: meu pai. E menino novo, né, gosta da aventura, né, gente? A irmã Lourdes sabe o que é isso, né, irmã Lourdes? O Rafael. E aí, beleza. O bispo deu, amém. O Gui era muito cauteloso, sempre, até hoje. Ele nunca sofreu um acidente, graças a Deus. O Senhor sempre guardou ele. E a gente morava lá em cima no Santa Augusta, e o Gui trabalhava num posto de gasolina. Ele era frentista, e ele trabalhava das 6 da manhã às 2 da tarde. E eu tenho uma dificuldade, vou abrir um pecado meu. Eu não consigo acordar muito cedo. Tanto é que tem um relógio de oração, eu coloco bem no início da madrugada, 1, 2 da manhã, porque eu consigo ficar até mais tarde. Às vezes eu acordo. Mas o bispo, ele consegue acordar às 4, às 5, né? O relógio biológico dele é nesse horário. Às vezes ele perde um pouco, levanta 2 ou 3. E aquele dia, eu nunca ouvia o Guilherme sair para trabalhar. Barulho de moto, né? Porque era uma moto alta, XR, alguma coisa assim. E aí a moto, né, ele acelerava, e eu ouvi aquele dia. O Espírito Santo me despertou aquele dia, quando ele acelerou a moto e desceu. Aquele dia, eu levantei e eu fiz uma oração. Falei: Senhor, guarda ele no trabalho. Livra ele, Senhor. Protege ele. E eu levantei e voltei a dormir, gente, porque eu gosto de dormir, né? Falei: vou dormir mais um pouquinho. E voltei a dormir. Mas dali 20 minutos, o celular tocou. Alguém na João Pinheiro tinha batido no Guilherme na moto.
Sabe aquele cruzamento da Pai, que entra assim na João Pinheiro? Era de madrugada, era 5 e pouco da manhã, ainda estava escuro, né? E aí a pessoa entrou numa velocidade tão grande, acho que estava até bêbado, né? E não viu ele, então entrou de uma vez e bateu ele, e ele caiu, e quase que ele cai dentro do rio da João Pinheiro. E ele tem uma cicatriz aqui assim, ó, né? Tem até hoje a cicatriz, porque ele saiu rolando na João Pinheiro, ralando tudo assim do lado. O que eu estou dizendo para vocês, que se eu não tivesse a sensibilidade de ouvir o que o Espírito falou, levanta e ora, cobre a vida dele, aquele dia Satanás tinha levado ele. Por isso que nós precisamos estar muito atentos ao que o Espírito Santo nos conduz a fazer. Precisamos estar sensíveis. Se Ele pede para você orar por alguém, querido, levanta e ora. Se Ele te incomoda orar por alguém, querido, não hesite. Porque Deus está dando livramento, porque Deus está fazendo algo, o céu está movendo e Deus sabe. Porque Ele sabe do que eu e você precisamos. Naquele dia o meu filho precisava de livramento. E o Espírito Santo me levantou em oração. E eu sei que foi Ele, porque eu não sou fácil de acordar nesse horário. E eu sei que foi o Espírito Santo. E eu testemunhei isso na célula. E aí, falando de oração, aí muitos testemunhos surgiram na célula de livramento, de acidente. O irmão Cal da Andressa, ele testemunhou também, falei, bispo, eu sofri um acidente, meu pai estava comigo na moto, e a moto, eu não sei o que aconteceu, eu bati a moto, nós dois capotamos, e quando o pessoal vê aquela moto, fala, sobreviveu alguém? Ele não teve nenhum ferimento, nem ele, nem um pai. E aí, uma irmã, passou a célula terça-feira, uma irmã testemunhou no grupo da igreja da Hortência, ela estava na célula, e ela ouviu tudo aquilo, e ela falou assim, eu não tinha costume de levantar e orar, abençoar o meu dia. E ela vai trabalhar de moto. E ela falou, ela colocou no grupo e o bispo reportou no Cisana, vocês viram a Jéssica. E ela falou, a partir daquele dia, eu comecei a consagrar e abençoar o meu dia de trabalho. E o Senhor me deu livramento. Ela contou para mim ontem, ela falou, bispo, eu não sei, a mulher freou do nada. E eu estava devagar, mas eu vi a mão de Deus me guardando, porque eu comecei a orar quando eu levanto para ir trabalhar. E o Senhor guardou a vida dela. Vocês estão entendendo o poder da oração? Vocês estão entendendo a prática de oração? E de fé? Porque o céu está de olho. O Senhor está de olho e Satanás sabe, mas quando ele tenta, o Senhor nos revela e nós nos posicionamos em oração. É assim que Ele faz. Deixa eu te dizer, nós trabalhamos junto com o Pai. Ele é lindo, Ele nos revela e Ele fala conosco. Não faça nada sem buscar a vontade de Deus. Não busque nada se sobretudo você não perguntar para o Pai, Senhor, é a tua vontade? É a tua vontade sobre a minha vida? Eu ter isso? Eu comprar? Eu ir a algum lugar? Eu fazer uma viagem? Senhor, é a tua vontade para a minha vida? É sobre isso que nós estamos falando. Jesus, Ele orou, Senhor, sobre tudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Ah, queridos, nós estamos mudando. O Senhor está nos mudando, nos colocando no outro nível. No outro nível. Se coloque de pé. Eu gostaria que você refletisse um pouquinho. Como você está na sua prática de oração e fé. Sei que essa casa é uma casa de oração. Sei que aqui os pastores são de oração. E que eles nos ensinam a orar.
em todo tempo é o nosso combustível na caminhada da fé. Mas hoje você aprendeu um pouquinho mais sobre como se comportar na sua oração, sobre como você chegar diante do Pai, aquele que é poderoso, aquele que sabe todas as coisas. E você fala: bispo, mas Ele sabe todas as coisas, por que eu preciso orar? Porque Ele deseja, querido, nos ver perto dEle, porque Ele deseja que eu e você esteja solicitando a Ele. Ninguém pode fazer nada se não lhe for pedido da forma correta. Mas muitas vezes nós queremos agir do que nós pensamos, do que nós achamos, queremos fazer segundo a nossa vontade. Chega, querido, de buscar a tua vontade. Quantas vezes você já bateu na porta? Quantas vezes você já pagou um preço caro pela sua vontade prevalecendo a vontade de Deus? Será que não está na hora mais de falar para Ele: Pai, sobretudo seja feita a tua vontade. Eu não vou andar mais segundo a minha vontade, ou o que eu penso, ou o que eu acho. Eu não vou andar mais, Senhor, eu não vou fazer mais nada, Senhor Deus, segundo a minha vontade, porque o que eu quero é a tua vontade. Ah, Senhor. Ah, querido Pai, Ele deseja realizar grandes coisas, Ele deseja surpreender o nosso coração. Nem Jesus foi diferente. Ele não queria ficar longe do Pai, mas Ele falou: Senhor, eu vou. Sobretudo seja feito o teu querer. Quantas vezes nós distanciamos de Deus? Quantas vezes enfrentamos situações na nossa vida que nós olhamos, que nós vivemos as consequências de escolhas que nós fizemos sem consultar Ele, de escolhas que nós fizemos sem consultar Ele. Senhor, é a tua vontade para a minha vida. Se você fez assim, querido, pede perdão para Ele agora. Esse é o momento. Nessa manhã, nessa casa de oração onde você se encontra, Ele está aqui, Ele estava nos esperando. Fala: Senhor, eu errei, Senhor. Senhor, eu errei naquele momento na minha vida, naquela decisão que eu tomei. Senhor Deus, eu errei, eu orei de uma forma tão errada. Ah, com as intenções, Senhor Deus, para o meu próprio prazer, para minhas próprias vontades. Ah, Senhor Deus, mas eu te peço perdão nessa manhã. Eu te peço perdão, Senhor, porque eu não entendia como fazer, como pedir, Senhor. Pai, nesta manhã o Senhor trouxe o entendimento para a minha vida, e agora sim, Pai, eu vou mudar a minha maneira de pedir, eu vou mudar a minha maneira de orar, Senhor, porque eu quero, Senhor Deus, trazer o céu para a terra. Eu quero trazer a tua vontade, Senhor Deus, meu Pai, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus negócios, Senhor Deus, sobre a minha família, Pai. Eu não vou andar aleatório nessa terra, eu não vou andar, Senhor Deus, mais errante. Ah, Senhor, mas eu desejo a tua vontade, Senhor, a tua vontade, Senhor, sobre a minha vida. Ah, Senhor, sonda a tua igreja nesta manhã, Senhor. Sonda-nos, Senhor, porque nós não queremos errar mais. Nós não queremos errar contigo, Senhor. Tem todo o poder. Tu és o Pai nosso, aquele que está no céu, Senhor. E nós, como filhos, estamos aqui nesta manhã. Estamos aprendendo a como orar, a como pedir, Senhor. Perdoa-nos por muitas vezes, Senhor Deus, não sabemos pedir. Ficamos com orações repetidas, não tendo um coração grato por tudo que o Senhor já fez, mas somente pedindo. Nos perdoa, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes o Senhor já fez tanto por nós, mas o Senhor não tem o nosso coração grato. O Senhor não tem o nosso coração grato, Senhor. Nos perdoa. Ah, Senhor. Canta essa oração. No céu.
olhos, ainda com os olhos fechados. O Espírito Santo está me levando a fazer tomar uma direção aqui. Você que tem enfrentado um problema que para você é impossível. E você precisa agora praticar a oração em fé. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e que você viesse diante do altar do Senhor. Nós queremos orar com você. Os pastores, nós vamos orar junto com você, querido. Não importa o que você precisa, não importa o que você está enfrentando, importa que tem um Deus que é todo poderoso, que está olhando para você nessa manhã, está vendo o seu coração, querido, e você precisa tomar uma decisão e vir diante do altar e falar para Ele: Senhor, sobretudo, eu estou aqui, mas eu quero a Tua vontade sobre a minha vida. Aos meus olhos naturais é impossível, mas eu sei, Senhor Deus, que para o Senhor tudo é possível, Senhor. Sai do seu lugar, você que deseja uma oração especial diante do que você está enfrentando, que você não tem conseguido mais obter forças. Sai do seu lugar, querido. Nesta manhã você não pode sair da casa do Senhor, da casa do Pai, sem receber a oração, se você entende que você precisa. E nós vamos estar aqui orando por você em nome de Jesus. É glória para sempre.